Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é apresentar o livro sensorial que foi construído pelo nosso grupo, que é composto pela Thaís de Mello, pela Edmara Silva, pelo Luiz Carlos Guedes e pela Raquel Balardim, em atendimento à terceira etapa do PIC, que foi proposto para que nós construíssemos um livro sensorial. Então o PIC desse semestre, ele tem a finalidade de desenvolver ações nas escolas com crianças da educação infantil, usando-se das contações de história por meio dos livros sensoriais como uma forma de oportunizar às crianças a vivência laboral, dos processos éticos, morais e filosóficos que os contos de fadas eles nos apresentam. Então, com o objetivo de atender a proposta do trabalho, o nosso grupo escolheu o conto chamado A Raposa e as Uvas. Nós construímos esse livro em duas partes. Então, primeiro, nós contamos a história, utilizando os personagens que caracterizassem o conto, e aí nós lançamos mão de cenários coloridos, interativos, e depois nós criamos atividades para que as crianças pudessem trabalhar algumas habilidades desenvolvidas na educação infantil e, paralelamente, interagir com a história ao mesmo tempo. Então a ideia era que as crianças trabalhassem o conto ao longo das atividades. Bom, o livro foi construído em feltro, nós tentamos deixar o material bem colorido, bem atrativo, e agora eu vou apresentar como que foi a construção e o que tem dentro desse material. Então a capa a gente tentou trabalhar com materiais que pudessem ser deslocados, então a maioria dos nossos itens eles estão com velcro, de modo que depois a gente pudesse movimentar esses itens, esses personagens ao longo das atividades. Quando nós construímos o livro, nós fomos seguindo uma sequência da história, e à medida que o conto ia se desenvolvendo, a gente ia contextualizando ele ao longo da historinha, com os personagens principais, que seria a raposa e a uva. Então nós fomos criando cenários de forma que o professor, ao contar essa história, ele vá acrescentando itens conforme a criatividade dele, movimentando os personagens, enfim. Na segunda parte do livro, nós trabalhamos com as atividades. E nas atividades, ao desenvolver essas atividades, nós nos preocupamos em manter a relação da história com a atividade. E é por isso que nós temos alguns elementos do livro que não são fixos. Então, quando a gente vem aqui e traz a raposa para cá, a gente pode colocar a árvore ao longo do joguinho da velha, exatamente para que haja a transposição da história, que o professor consiga contextualizar a atividade relacionando essa atividade com o conto. Bom, quando nós selecionamos as atividades, nós nos preocupamos em trabalhar com formas, cores, texturas, movimentos, tudo isso para deixar o material bem colorido, bem alegre, divertido, de forma que despertasse a atenção das crianças. Então, nessa primeira atividade que a gente propôs ao longo do livro, foi que a criança trabalhasse com o joguinho da velha, com a raposa. Então aqui estão as formas que ela precisa trabalhar para compor o joguinho da velha. Trabalhamos com círculos verdes e amarelos. E aí a ideia ao trabalhar o joguinho da velha era exatamente de compor uma proposta pedagógica que o jogo apresenta, ou seja, o jogo da velha ele tem a função de promover o aprendizado por meio da diversão do jogo, além de desenvolver o raciocínio lógico, matemático da criança, a motricidade e promover essas relações sociais, uma vez que são duas crianças jogando, e um ou outro coleguinha ele vai ter que perder. Então a gente trabalha o conceito da derrota, o conceito da esportiva, de aprender a respeitar a vez dos outros. Então a ideia de trabalhar o joguinho da velha foi exatamente para atender essa proposta pedagógica. Depois nós temos o Jardim da Raposa, e nesse momento nós convidamos os alunos a brincar com as florzinhas. Então eles teriam aí que montar um jardim bem colorido. Nós deixamos aqui nos bolsões
né, algumas florzinhas. Então a ideia é que eles trabalhem com o miolinho das flores, né, que são botões, e aí eles precisam abotoar e desabotoar as flores do jardim. Então, quando nós criamos essa atividade, nós pensamos no desenvolvimento da psicomotricidade da criança, né? E aí a gente trabalha dessa forma as capacidades motoras da criança, né? Numa próxima atividade que nós trouxemos foi a atividade para trabalhar com cor e forma. Então, nesse momento, a criança aprende o encaixe das peças, a relação das cores, dos tamanhos, das formas geométricas. Nós deixamos aqui nos bolsões as figuras para que elas pudessem, né, relacionar com aquilo que já está colocado no quadro. A ideia, pessoal, é que o professor, no momento que ele estiver trabalhando com essa atividade, ele também faça a contextualização da raposa, né, da árvore, da vida da raposa, trazendo a realidade do conto para essa atividade, né? Depois, nós trabalhamos com tênis, né? A ideia do tênis é trabalhar com a criança o nó e o laço. Então, nessa atividade, nós também buscamos desenvolver a psicomotricidade da criança e também o ideal é que o professor que estiver trabalhando essa atividade, ele faça a contextualização com o sapatinho da raposa, né? A última página do nosso livro, por fim, a gente traz aqui o ábaco, né? O ábaco, ele tem como objetivo ensinar os primeiros delineamentos da matemática, e aqui a nossa proposta é trabalhar com os números de 1 a 5. Né? Então, todas as pecinhas são móveis de forma que a criança possa interagir com a atividade. Né? E, por fim, a última página do nosso livro possui um bolsão. Né? Esse bolsão ele tem o objetivo de deixar outras possibilidades para o professor trabalhar. Então, nós colocamos aqui corações, porque se o professor quiser substituir as pecinhas do jogo da velha, ele pode substituir, né? Mantemos a raposinha, permanece a possibilidade dele criar outros cenários aqui na última página, né? Então, a ideia realmente é que o professor consiga variar situações e brincar muito com o momento de contação da história em sala de aula. Então, pessoal, essa foi a apresentação do nosso livro. Nós estamos à disposição para os esclarecimentos que surgirem. Na oportunidade, nós agradecemos também a oportunidade de desenvolver uma atividade tão interessante como foi a construção desse livro. E eu finalizo aqui a gravação, dessa terceira etapa do nosso PIC. Muito obrigada.